E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, meus irmãos, eu quero ler aqui um texto hoje que está lá no livro do profeta Amós, no capítulo 4. A partir do versículo 4, ele vai dizer assim: Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Olha que interessante que nós vamos observar aqui o seguinte: Deus está falando com o povo de Israel com um tom de ironia, dizendo: venham oferecer seus sacrifícios. A cada 3 dias vocês trazem dízimos de tudo que você tem. Venham fazer ofertas de louvores, né? Ofereçam para mim tudo isso que vocês têm e publiquem. Falem para todos o que vocês estão fazendo. Façam tudo isso. E ele ainda coloca assim, ó. Publiquem isso, apregoai ofertas voluntárias, porque vocês gostam disso. Então, Deus está falando para o povo de Israel aqui, um povo religioso que gostava dessa aplicação de querer mostrar aquilo que eles têm, aquilo que eles fazem. E Deus, num tom sarcástico, ele vai dizer assim: vocês gostam disso, né? Vocês gostam de ficar trazendo adoração, vocês gostam de ficar me honrando com seus dízimos, vocês gostam de ficar trazendo sacrifício, é disso que vocês gostam, né? Vocês gostam de ficar apregoando a palavra, não é isso? Vocês adoram isso, vocês gostam disso. Olha, façam mais, continue fazendo mais. O dízimo, de 3 em 3 dias vocês trazem para mim, que eu sei que vocês gostam disso. Tudo que é do estereótipo, tudo que é para que os outros possam ver, tudo que remete ao eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço, olha Deus, como que eu faço, Deus? Veja, Deus, as minhas obras, Deus. Veja, Deus, como é que eu faço isso, faço aquilo. Veja os homens. Olhem, homens, o que eu faço. Vejam tudo o que eu faço. Ele está falando para uma nação inteira. Aí ele vai dizer para essa nação: olha, também também deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Então você veja que interessante. Dentes limpos, falta de pão, ou seja, falta de comida, não está sujando os dentes. Deus está falando: olha, vocês estão, povo de Israel, praticando a entrega dos dízimos. Vocês estão trazendo sacrifícios, ofertas voluntárias, apregoando a todos aquilo que vocês fazem e deixem de fazer. Contudo, eu estou permitindo que vocês passem por essa situação precária financeira e de comida, porque vocês não se convertestes a mim. O que Deus nos chama, muito mais do que práticas religiosas externas, de que adianta nós fazermos tudo isso se no nosso coração não nos convertemos ao Senhor? Às vezes nós vemos uma nação que tinha tudo para ser uma nação poderosa e uma nação forte, mas nós vemos 50 milhões de pessoas, pelo menos no Brasil, que estão passando por uma situação precária, abaixo da pobreza. Com tanta riqueza que nós temos, contudo, não vos convertestes a mim. Então o próprio Deus permite que muitas situações aconteçam na vida da nação, porque essa palavra aqui é para a nação,
porque a nação não está se colocando diante do Senhor. A nação não está se convertendo. Existem fome, existem pessoas passando necessidade nas ruas. É porque o povo de Deus, como nação, ainda não se converteu ao Senhor. Estão mais e muito mais preocupados com o estereótipo, estão muito mais preocupados com o querer apregoar, o querer mostrar, o querer que as pessoas vejam um número. Então, se na minha igreja tem 5.000 membros, a minha igreja é fantástica, tá fluindo. Então, se eu tenho um programa de TV, então se eu tenho um programa de rádio, porque realmente Deus está me prosperando. E nós percebemos que existem pessoas que usam de outros irmãos para poder fazer um negócio, comércio no corpo de Cristo. E eles estão lá. Muitos prosperando, em tese, né? Mas o povo está padecendo. E por que o povo padece? Porque lhe falta conhecimento. E os mercenários se aproveitam disso. E aí acontece que fica nesse círculo vicioso, aonde o falso pastor tira a unha, tira a lã, tira a gordura para si e deixa a ovelha numa situação precária. E enquanto outras pessoas simplesmente apoiam e gostam disso. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Aí você observa que Deus começa a castigar a nação por causa disso. Em uns lugares tem chuva e outros não tem, outros têm falta de chuva. Isso não é o diabo. Isso é o próprio Deus que está mandando avisos para a igreja de que ela precisa tomar posição, de que a igreja precisa se arrepender, de que a igreja precisa se converter. Então, na própria nação, Deus envia muita chuva, em outro não envia nada. Então, em um local tem chuva e no outro local não tem nada. Por quê? Porque não se converteram ao Senhor. Então, vemos a situação do Brasil, por exemplo, um país que, como eu falei, tinha tudo para dar certo, que até alguns anos atrás você não via testemunho de terremoto no Brasil, agora você vê terremoto um atrás do outro no Brasil. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Deus está dando avisos por meio da natureza. A natureza, e será assim na grande tribulação, a natureza vai refletir o castigo de Deus. Então, quando a natureza geme, a natureza grita, é porque a natureza está dizendo: arrependei-vos. Os profetas conseguem discernir, por exemplo, o que acontece em Petrópolis, o que acontece em outras cidades, furacões, tornados, em Santa Catarina, em outros lugares, coisas que nunca aconteceram no país. Tem até cientistas dizendo que há vulcões adormecidos no país que podem acordar a qualquer momento. Será que a natureza não está nos avisando alguma coisa? Porque veja bem, essa palavra que Deus está trazendo para o povo de Israel não está trazendo para ímpios, para o Egito, não. Ele está trazendo para o seu povo. E o texto vai continuar dizendo,
Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. O pessoal está padecendo sede ali, estão com sede, estão procurando água, estão procurando alguma coisa para comer e para beber. Bebe, mas não se sacia, porque não tem abundância. É um pouquinho. E isto, quem está provocando é o próprio Deus. É o próprio Deus quem está provocando todas essas enchentes, ou falta de água, ou terra seca, num país que se diz cristão, judaico, católico, com princípios judaicos, né? Mas mesmo assim, Deus ama tanto que ele diz: arrependei-vos, se converta a mim. Isso é Deus tratando uma nação dele como filho. Na verdade, Deus não está procurando ficar castigando. Deus está dando avisos para que o povo se arrependa. E aí no versículo 9 vai dizer assim, ó: feri com o crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então, Deus começa a atacar agora. Você vê que ele vai paulatinamente. Uma hora vai tratando com a questão da chuva, aí o povo não se arrepende. Agora vai tratando com a questão da água, e o povo não se arrepende. E agora ele vai atacar na comida. É Deus que está proporcionando isso. Ele está dizendo que é ele que está fazendo isso. E o povo não se arrepende. E bota a culpa no diabo. E bota a culpa não sei quem, no governo. E bota a culpa não sei aonde. Na realidade, nós não nos convertemos ao Senhor. Na verdade, Deus está querendo tratar conosco. Deus está querendo falar algo conosco. Ele está querendo nos mostrar alguma coisa. E a gente não está atento para isso. Ele está querendo que a gente venha se arrepender. Porque um pai corrige a quem ele ama. E na medida em que ele vai corrigindo, ele quer uma resposta de conversão, ele quer uma resposta de arrependimento. E não filhos mimados que, como uma criança diz, não doeu? Ah, não doeu? Já viu criança quando apanha? Aí fala, não doeu, vou continuar assim, não doeu, e continua mais rebelde ainda. E continua mais rebelde ainda. Quanto mais Deus castiga, tira coisas dela, ao invés de ela parar, pensar, analisar, meu Deus do céu, estou colocando a culpa em tudo e em todos. Será que não sou eu o culpado? Será que o erro não está em mim? Porque as coisas estão acontecendo ao redor dela e acaba atingindo ela também. Porque muitas das vezes não é só a questão financeira, às vezes não é só a questão financeira. Às vezes são outras questões que atacam a vida da pessoa. Como, por exemplo, versículo 10 vai dizer assim: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim. Então você vê que ele fala assim, ó, enviei pestes. Enviou doenças. As pessoas às vezes ficam com doenças, com peste, ela está achando que esse tipo de doença, dessa peste, é oriunda de alguma coisa platônica, e não é. Às vezes a pessoa está em depressão, está em constante tristeza, mas é por questões de mágoa. Às vezes ela adquire alguma doença no corpo, mas o seu princípio foi na alma. Pestes nas nações. Olha o que está acontecendo com a nossa nação e com o mundo hoje.
Tudo isso Deus está trabalhando para querer trazer o povo de Deus ao arrependimento, e eu julgo dizer que isso é apenas o princípio das dores. Ele vai dizer: trouxe a peste contra vós à maneira do Egito. Como que foi a peste do Egito? Aqueles que não estavam selados acabaram perdendo, acabaram morrendo. Não estou dizendo que a pessoa que pegou, por exemplo, o Covid não está selado, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a maneira do Egito, aqueles que não estão dentro da vontade, do propósito de Deus, vão acabar perecendo. Porque é a maneira do Egito. Deus vai livrar o seu povo. Mas não é um perecer. Por exemplo, a gente vê crianças morrendo. Pô, vão perecer. Mas não é simplesmente também morrer. Porque filhos de Deus também morrem, né? Mas é um castigo que leva à condenação. Esse que é o pior. Porque a gente só pensa no plano agora, né? Ah, o camarada morreu, coitado, não. Mas que tipo de morte ele morreu? No sentido de aonde a alma dele foi depois que morreu. Entende? Então, ó. E os vossos jovens matei a espada. Veja quantos jovens no Brasil morrem por ano por questões de tráfico, por questões que acontecem nas favelas, facções, a maioria tudo jovem nas celas. E isso porque a igreja não se converteste ao Senhor. A não conversão da igreja está matando uma nação. Mas tem show, tem. O show está aqui. Olha aqui o show, né? Sacrifícios de louvor, né? Apregoações de ofertas voluntárias, sacrifícios, dízimos de 3 em 3 dias. O show está ali. Mas Deus está dando sinais para a nação que tudo isso daqui, e eu não estou julgando, senão estaria incluído dentro desse aspecto, mas é que uma boa parte, a maioria, grande maioria, está vivendo na religiosidade. E essa religiosidade Deus está chamando ao arrependimento por meio dos sinais da natureza, e o profeta consegue ler o que está acontecendo. Por meio dos sinais da natureza. Os vossos cavalos deixei-os levar presos. O nosso meio de locomover, naquela época era cavalo. Um meio de locomoção. Hoje eu sei o que? Um carro e tal. Coisas que as pessoas usam para se locomover, para trabalhar. Deus está tirando emprego, Deus está tirando das pessoas o seu meio de caminhar. As coisas ficando mais caras. Deus está castigando cada um de uma forma. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteis a mim. Ou seja, Deus está provocando no povo de Deus até o mau cheiro. Mas mesmo com o mau cheiro, o pessoal não está se convertendo, está sentindo o cheiro de podridão. A pessoa está dormindo do lado de um cadáver e está dizendo: está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Contudo, não vos convertestes a mim. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, você vê que alguns sobrevivem, não são todos, né? Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, por meio do fogo. A natureza matando algumas pessoas. Barragens sendo abertas,
enchentes acontecendo, a natureza castigando o homem, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Alguns dentre vós, não são todos, que ainda que não se convertendo, Deus está castigando. Castiga um ou outro na medida em que enche a taça. E esses servem de sinal para outros. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Ou seja, o Senhor foi lá e tirou. Deus, mesmo assim, ele está mostrando, olha o que eu fiz por vocês. Vocês são um tição tirado do fogo. Mas mesmo assim, contudo, não vos convertestes a mim. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Às vezes a gente usa esse texto, né? Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, por uma questão de um encontro, né? Vamos nos encontrar com o Senhor. Se prepara o teu coração para se encontrar com o Senhor. Só que o contexto de Amós 4,12, quando fala isso, é prepare-te, porque você vai ter que prestar conta de tudo de mal que vocês estão fazendo. Prepare-te. Prepare-te, porque vocês vão prestar contas do que vocês estão fazendo. Vocês não estão se convertendo. Vocês têm cara de crente, comportamento de crente, jeito de crente, caguete de crente, mas não estão convertidos. E eu estou mandando na nação, praga após praga, advertências, a natureza gritando, a natureza gemendo, pessoas passando fome, e vocês não estão atentos para o que eu estou fazendo. Vocês estão sendo rebeldes, não estão ouvindo a voz de Deus. Deus está falando, Deus está usando a própria natureza. Se fosse hoje, por exemplo, vocês estão vendo as queimadas acontecendo na Amazônia. Vocês estão vendo a enchente que aconteceu em Petrópolis. Mais de 105 pessoas morreram. Gente desabrigada, gente soterrada. Contudo, vocês não estão se convertendo a mim. Estão vendo quantos tornados, furacões estão acontecendo no sul do país? Contudo, não estão se convertendo a mim. Quanta violência no país, quanto roubo, quanta corrupção. Eu estou permitindo que isso aconteça. Contudo, não estão se convertendo a mim. Aí ele vai dizer, prepare-te. Vocês que sobraram aí, vocês que estão vivos, prepare-te, porque a gente vai ter um encontro e vocês vão ter que prestar conta de tudo isso. Prepare-te. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Ele é que está no controle de tudo e tem o poder para tudo. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre conversão, porque teve um rei Israel, se não me engano Ezequias, que ele ouviu a voz do profeta Isaías e ele começou a trabalhar essa conversão no povo de Israel. Então, se Deus ainda está avisando, se Deus ainda está falando, se Deus ainda está nos advertindo, é porque Ele nos ama e é por causa da sua muita longanimidade, porque Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos venham se arrepender. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.